Chegando aí mais uma vez, mais uma quinta-feira, às 20 horas, sempre essa live incrível aqui, com os nossos convidados. E hoje a gente vai estar aqui com o Derli da Silveira, né, um CEO da Legrand Brasil. O pessoal entrando aí, é Pri Melo, isso? Seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda aí, estamos, né, 2 minutinhos. O Derli chegando aqui, já vou, nosso convidado, já vou assinar para ele. O Marco Aurélio, Marco Velho, chegando aí, um abraço aí para ti, Marcos. Daqui a pouco a gente já começa, já vamos chamar o Derli aqui para nossa live de hoje, né, dá mais um tempinho para dar quórum. Mas o tema hoje vai ser muito interessante, né? E o título por si só já né? Tanto dessa questão da gente trazer ele para dentro das teorias, que é o que a gente vai começar abordando aqui, e trazer para a vida da gente, né? Escrever tudo que a gente faz e depois faça tudo que escreveu. Né? Inclusive tem uma expressão, né? Faça tudo o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, Gabi entrando aqui, ou seja, aí fica fácil, né? Essa live de hoje foi provocada, viu, o Gabi, Marco, a Pri, né? É isso, né? Pode depois me confirmar. Pri Melo. Ela veio dentro desse bate-papo com o Derli, e quando ele falou essa frase, isso me impactou bastante, né? E da onde ele trouxe ela, e a base dessa frase e a força dela quando a gente fala também na vida da gente. A gente já está daqui a pouco, um minutinho. O Giovanni chegou aí com a gente, o Giovanni Souza da Pilastro Construtora, uma grande construtora aqui de Criciúma, sempre aqui com a gente. Jordão, Adriane, é isso? A Adriane aqui com a gente, vou acenar para vocês. Já eu já vou chamar. Laurinha chegando aqui, tá com a gente. A Paty, seja bem-vinda aqui com a gente, Paty, nessa live, que já vou chamar o Derli para a gente começar o nosso bate-papo. Lá de cá não tem chimarrão, lá de lá é ligar o chão lá de Caxias, tá num frio danado. Né? Aqui em Santa Catarina já tá um pouco frio, aqui em Criciúma, eu imagino lá em Caxias, que foi o lugar que eu peguei o maior frio da minha vida. E foi bem complicadinho, mas sobrevivemos. Entrar aqui com a gente. Derli, só dá um ok aí no convite e entrar aqui. Nosso Instagram aqui da Brasil Mentoria, sempre trazendo. Tá aí, Derli, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Edmilson. Obrigado pelo convite aí, desse bate-papo. Vamos ajustando aqui o celular, que quando entra o segundo, né, perde um pouquinho de teto aqui, daí tu dá uma ajustada no teu aí também. Isso, aproveitar mais o enquadramento, menos teto, Derli, mais enquadradinho. Isso. E mais centralizado um pouquinho, que parece que ficou um pouquinho para tua lado direito aí. Ótimo. Aí. Então, Derli, como é que tá aí em Caxias? Muito frio? Rapaz, aqui tá frio e com nevoeiro. Não dá para sair para rua agora não, hein? Eu queria que tu começasse o nosso bate-papo aí, se apresentando, né? Quem é o Derli dentro da nossa live de hoje, de onde é por que esse cara está aqui hoje, a tua história, como é que é essa questão, né, de ser um CEO de uma empresa, né, tão grande como a Legrand Brasil, né, uma multinacional francesa. Eu já comecei a apresentar, né? Vamos
lá, é contigo. Mas tá no teu perfil, fica tranquilo. Então, Muito bem, boa noite a todos. É um prazer estar aí com o Edmilson na companhia de vocês. Meu nome é Derli Silveira. Eu sou CEO da Legrand Brasil, uma multinacional francesa. E com muito orgulho, sou o primeiro CEO brasileiro. Esse era um posto que normalmente era ocupado por franceses, aí até o final de 2018, mais ou menos, início de 2019, assumi essa missão com muito orgulho e com muita vontade de fazer com que tudo dê certo aqui pelo Brasil, mostrar que nós brasileiros temos também muito valor para oferecer não só matéria-prima, como você diz aí, né? Há uma discussão se o Brasil está ficando muito fornecedor de minério e de vegetal, né? Não, nós temos muito talento espalhado por esse Brasil aí. pô, que legal dele. E o nosso título hoje, né, é um título bem interessante, né? Escreva, né, o que você faz e depois faça o que você escreveu. E isso no nosso bate-papo, né? O Derli é um cliente aqui da Brasil Mentoria, né, com um trabalho específico mesmo de mentoria, né, Derli, que nós começamos aí e criamos essa relação, né, que eu acho não, né, virou uma amizade. E essa frase impactou e eu disse, dele, vamos fazer uma live começando e dando foco nessa frase que ela tem muita coisa, né, tem muito subsídio aí para a gente levar a informação que é o objetivo da live, né? Não é a gente só promover o Brasil Mentoria, ou promover o Edmilson ou o Derli, é promover a informação que é o que traz, né, dentro da nossa essência. E me conta, cara, essa frase aí para o pessoal saber aí de onde é que é a origem dela e o que é que ela traz para ti em termos de resultado como um CEO, como um alegrão ou para a tua vida. Bacana. Sabe, Edmilson, que nós vivemos num momento em que se posta muito conteúdo. Você tem muito conteúdo disponível e se fala muito no novo, na inovação, etc. E essa frase é uma frase muito antiga. Ela remonta lá quando iniciamos no Brasil o processo de implantação de ISO 9000 em todas as empresas. E não foi um processo muito simples, não. Eu me lembro que o governo até lançou para você adquirir o equipamento através do financiamento do Finame, né? Você tinha, por exemplo, não vou recordar exatamente dos números, mas era muito próximo disso, 70% você podia financiar o equipamento. Se comprasse de uma empresa que não fosse certificada ISO 9000, e você poderia obter até 90% do financiamento se você comprasse um equipamento de uma empresa ISO 9000. Então, obviamente, isso foi um combustível, né, para as empresas entrarem dentro desse processo de obtenção de certificado, o que naturalmente eleva a régua. Isso é fato, tá? Uma empresa que tem uma certificação, embora muito se fala, mas certificado é para inglês ver, etc. Não, você tendo um certificado, querendo ou não, essa é uma questão de maturidade do processo, vai elevar a tua régua, a tua empresa vai passar para um outro patamar, mesmo que você não perceba. E neste processo das empresas lá naquela época começarem a ter que escrever como é que elas faziam, porque antes da certificação, você produz um trator, uma colheitadeira, uma tomada, não importa o que você produz e põe no mercado. Por que você tem que escrever como você faz? Que procedimento você usa? Que história é essa? Mas essa é a história da padronização, é assim que a gente começou aí nesse movimento. E o que é essa padronização? Ela parte de um pressuposto muito simples. Escreva o que você faz. Não invente moda. Escreva o que você faz. Recebe a primeira visita de certificação, que geralmente é de um organismo externo, né? Sim. O cara vai ver aquilo que você está fazendo e comparar com aquilo que você escreveu. E se você não estiver fazendo aquilo que você escreveu, que é a segunda parte da frase,
e faça o que você escreveu, ele vai lá e te dá uma não conformidade. Mas o que é uma não conformidade? Nada mais é do que uma inconsistência entre o que você disse que você faz e aquilo que você faz de verdade. Então, isso remete ao tema de que escrever o que você faz e fazer o que você escreveu é um exercício de consistência. Então, existem muitas vertentes que discorrem sobre o tema consistência. Eu prefiro usar uma definição muito simples, né, que vem lá da lógica clássica dedutiva, que diz o seguinte: consistência, ela é sempre associada a uma falta de contradição. Ou seja, se eu olho aquilo que você... Vamos falar um pouquinho de procedimento e um pouquinho de comportamento. Vamos falar das duas coisas. Se a gente falar do ponto de vista da certificação, eu vou ler o procedimento. Você diz que você faz um determinado produto deste jeito, desta forma. Eu li como você disse que faz e vou lá no campo ver como você faz de verdade. E compara as duas coisas. Se houver uma contradição, é uma falta de consistência, que para o sistema normativo se classifica ou se traduz como uma não conformidade. Entendi. E para a nossa vida é o mesmo raciocínio. Se eu digo, ou se eu faço um discurso, mas as pessoas observam o meu comportamento completamente destoante desse discurso, eu estou me contradizendo. E uma contradição, outra não tem problema, tá? Todos nós podemos nos contradizer. Uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma frase, acho que era do Mário Quintana, que dizia o seguinte: se te contradisseste, não te preocupes. Foi o teu pensamento que encontrou por si só o outro polo da verdade. Caramba, É bonito, é bonito. é poético, né? Mas não quer dizer que por encontrar outro polo da verdade a gente pode viver em contradições, ou viver no mar de contradições, porque isso não funciona na prática, né? Então, se eu faço um discurso destoante daquilo que as pessoas percebem no meu dia a dia, eu estou em contradição e, portanto, eu, sim, não sou consistente. A Ana Cristina até perguntou aqui, não é o momento assim da gente cortar a tua fala para as perguntas, mas eu acho que cabe, né? Consistência é a mesma coisa que congruência? Consistência está intimamente ligado, fala tecnicamente lá da origem desta frase aí, né? Ou de quando a gente está falando de uma padronização, por exemplo, quando a gente está falando de um comportamento de líder, né? Do ponto de vista de padronização, eu sou consistente quando aquilo que eu escrevo enquanto procedimento é verificado na prática de forma natural. O auditor é muito esperto. Ele percebe naquele cara que é auditado se é um comportamento natural ou não. Então ele vai, e eu falo como autoridade que foi treinado para ser auditor, já fui auditor, né? Então eu falo com essa autoridade aí. Ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de ser auditor, porque a gente aprende muito sendo auditor. Você percebe quando aquele comportamento que está à sua frente é um comportamento natural ou é um comportamento eventualmente forjado lá que está produzindo a peça. Aquilo que está escrito no procedimento, você não tem contradição, você tem uma congruência entre as duas coisas. Portanto, sim, dá para associar, né, consistência com congruência. Da mesma forma, o comportamento de um líder. Se eu vou lá na frente dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham comigo, e faço um discurso, mas no dia a dia eles percebem que eu não pratico aquilo que eu estou dizendo, não há congruência. Portanto, eu me torno um líder inconsistente. Cara, tu trouxe, pô,
muito legal esse paralelo com o líder, porque eu queria explorar um pouquinho mais isso aí, né? Essa questão aí, tu tem hoje como líder, como, né, um CEO, chefe de operação da Alegram Brasil, esse papel muito forte, que é essa consistência do líder, né? Dele traçar os objetivos, as metas, apoiar e conduzir a sua equipe. Tu diria hoje que essa consistência ela é chave para o sucesso de um líder? Desculpa que cortou um pouquinho aqui a tua fala. Tá escutando agora? Tá legal? Estou escutando agora, tá legal. O pessoal manda um 10 aí se deu algum probleminha de interferência, você já manda um recado, a gente dá uma segurada aqui na fala e até voltar a normalizar. A consistência, né, no teu ponto de vista, falando agora do líder, ela é um ponto chave para o sucesso de um líder, para conduzir uma equipe para resultado? Eu diria que absolutamente chave. São dois elementos para mim que às vezes são confundidos, mas não são a mesma coisa, apesar de serem confundidos, que são chaves para a liderança. Um é a consistência e o outro, como dizia Deming lá no seu primeiro dos 14 princípios, constância de propósito. Às vezes há uma pequena confusão entre consistência e constância. Deixo livre, quem quiser interpretar que são iguais, não tem problema nenhum. Para mim são coisas distintas. Eu sou consistente quando aquilo que eu falo e o modo em que eu executo as minhas ações, elas são congruentes. Então eu sou consistente. E constância de propósito tem a ver com, ao longo do tempo, eu me manter numa determinada trajetória. São duas características muito importantes para o líder, porque o líder tem o papel fundamental de apontar o norte para as pessoas. E para apontar o norte de forma efetiva, a gente precisa ter constância de propósito. Se eu, como líder, faltar na constância de propósito, eu acabo sendo como se fosse uma bússola com defeito. Uma hora eu digo que o norte é para um lado, outra hora eu digo que o norte é para o outro. E os meus liderados, eles vão ficar navegando sem rumo. Nossa, Dario, o que tu está trazendo aí é muito rico, né? A gente conversou a respeito disso, por isso estamos aqui nessa live hoje. Mas o que tu está trazendo com esse paralelo com a liderança e esses dois pontos, né? Como chave para o sucesso de um líder, né? Então, quando nós falamos de escrever tudo que eu faço e fazer tudo que eu escrevi, né? Eu estou falando de um produto e ao mesmo tempo, né, tu trouxe esse paralelo do líder que a mesma frase cabe para a vida para o resultado de um líder, que é um produto. No caso do mundo corporativo, nós temos que criar alguns produtos que são, um deles são liderança para tocar uma organização. Dá para fazer esse paralelo então tranquilo? Dá para fazer esse paralelo e dá para fazer esse paralelo com a vida pessoal. Existe uma frase muito antiga no jargão popular, né? Eu vou recitar ela aqui apenas para usar como metáfora, né? Que se falava, por exemplo, aqui, lá vamos dizer que pelo menos no regionalismo do Sul, né? Dizia, fulana lá é a santinha do pau oco. Significa dizer o seguinte, que ela tem um comportamento, ela tem um discurso X e um comportamento Y. Então, essa frase, apesar de simples, escreva o que você faz e faça o que você escreveu, ela tem reflexo na vida, no desempenho de um processo, enquanto indústria, tem reflexo no desempenho de um líder e tem reflexo no desempenho da vida pessoal também. Então, o tema da consistência que está associado, né, com o fato de você escrever o que você faz e fazer o que você escreveu, está muito associado com uma expressão que se usa no inglês também aí, bastante batida, que é walk the talk. Quer dizer, a minha trajetória é idêntica ao meu discurso.
São duas coisas coladas. Então, as pessoas, quando me escutam falar, ou quando escutam a pessoa falar, o líder falar, elas materializam aquela mensagem. Elas internalizam aquela mensagem de uma forma diferente. Porque elas sabem que aquilo é uma crença, aquilo é realmente um valor que o líder vai promover e vai sustentar, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, não sei, eu gosto muito de me referir do tema liderança em alguns pontos, né, com o filme Os 300, né, que fala né, cara, do outro lado, às vezes, o exército era muito maior. E assim na nossa vida profissional. Do outro lado, às vezes, o problema é muito maior. O mercado é desconhecido, os volumes são desconhecidos, a cotação do dólar, ninguém sabe se vai amanhecer a 5,50 ou a 5,40 ou a 4,80. Nós vivemos num mar de incertezas. Mas fazendo um paralelo com aquele filme dos 300, ele mostrava o norte de forma consistente. E dizia, não, nós temos o nosso diferencial. Nós somos o que somos porque nós sabemos o que fazemos. Eles sim, eles faziam o que eles tinham escrito. Sim. E aí eles iam para a batalha com muito mais facilidade. Porque o comportamento deles na batalha era exatamente o comportamento no treino. Ou seja, aquilo que está escrito e aquilo que está acontecendo é exatamente igual. Eram consistentes, em outras palavras. E quando não acontece? O líder tem um deles e não tem o outro, por exemplo, não tem o propósito, a constância, né? Do propósito dentro da sua fala, dentro do seu comportamento. Dentro da tua vida, né, tua experiência para chegar hoje no CEO, o primeiro brasileiro na Legrand, né, como tu falou aqui, então, né, tu sabe o quanto que tu teve que agregar capacidades para chegar nesse ponto e passou por muitos líderes, né, sendo liderado. Como é que é o ambiente, como é que é a característica quando o líder não assume pelo menos um desses papéis aí? Olha, posso te dizer assim com toda a tranquilidade que em algum momento, se qualquer um desses dois elementos aí faltarem, o líder vai perder os seus melhores soldados. Porque sem a presença desses dois ao longo do tempo, o que vai restar ao líder é aquelas pessoas que estão afiliadas ao líder por de impulsionar a companhia para frente. No fundo, todos nós nascemos com a vontade de dar certo. O nosso sistema educacional privilegia para que as pessoas deem certo. A educação, na média, a educação que a gente recebe em casa é educação para dar certo. Então, o sujeito, quando entra numa empresa, ele quer que a empresa dê certo, ele quer que aquilo que ele faz dê certo. E ele depende, para que isso aconteça, muito do líder. Se ele perceber que o líder é consistente, é um ponto extremamente positivo. Gera uma afiliação. Os melhores talentos vão se afiliar, porque eles percebem que tem uma liderança consistente. Mas veja só, ser só consistente não é suficiente. Porque eu posso ser consistente. Significa dizer que aquilo que eu falo e aquilo que eu faço são iguais. Então, eu sou consistente. Mas a cada 6 meses, eu mudo de rumo. Eu tenho outro insight, eu tenho outro pensamento, eu continuo consistente porque eu mudo o meu discurso e mudo o meu comportamento. Sim. Mas eu sou instável. Isso me leva para o segundo princípio, né, que é importante na liderança, que é ter constância de propósito. Ter constância de propósito não significa dizer estupidez a ponto de não rever planos, de não rever estratégias. Mas significa ter constância nos valores, nos princípios,
naquilo que rege realmente o comportamento e que impulsiona uma companhia para frente. Vanderlei, dentro da mentoria, né, nós criamos, em algumas oportunidades a gente acaba tirando do zero, né, a declaração da missão, né, e eu acabei de fazer, inclusive eu faço isso com pessoas, né, dentro do processo de mentoria, muito mais coaching, né, inclusive tive a oportunidade de fazer algumas pessoas indicadas por ti, né, Sim, e mas dentro no pessoal eu consigo acessar que é quem vai ser o dono daquela declaração. Né? Nós fizemos isso, inclusive tu tem a tua declaração de líder, que é incrível se depois quiser falar sobre isso. Né? Como é que foi esse propósito para ti e antes e depois. Mas dentro do corporativo, né, eu sempre assisti, eu também fiz isso lá no passado, nos meus programas de qualidade na Madedino, Madeiras, que é a nossa empresa, né, familiar. E vem uma consultoria, não conhece a empresa, não conhece e não respeita a cultura e a história dela e faz um mecanismo, coloca, tem que ter uma missão, né, para botar no site, para botar lá. Eu já assisti isso, né? E hoje eu vejo o perigo disso, porque ela está declarada de alguma forma, o universo está lendo isso. As pessoas vão te avaliar por isso. Como é que é esse contexto? O que tu já viu na tua vida parecido com isso ou não? Ou foi só eu? não, tu não foste o privilegiado de ser o único. Muitas vezes a consultoria, quando contratada, ela se sente talvez na obrigação de apresentar soluções. E pode fazer isso de duas formas. Uma, com uma certa, entre aspas, arrogância e colocando aquilo que ela julga ser o mais adequado, ou outra, que eu considero realmente a forma mais adequada, é ouvindo e entendendo aquilo que a empresa tem de bom. Não há, eu posso te assegurar, eu conheço empresas de todos os tamanhos praticamente, de empresas muito pequenas a empresas muito grandes. Tem empresas que sem querer eu ajudei a fundar. Olha só. Veja, tem um cara fabricando hoje o que chama-se robô agro. É um robô que faz muito sucesso aí na agropecuária, que ele vai lá e abastece as baias onde se faz a criação de porcos. Esse cara foi meu aluno. E um dia ele reclamando um pouco e eu fui orientador dele na hora que ele estava fazendo o TCC. Na época que eu lecionava aí para o curso de administração numa faculdade aqui de Caxias. E ele reclamando da empresa que trabalhava, etc, né? E naquele momento, sem ter a intenção de ser um mentor, mas eu fui um pouco mentor, porque o mentor faz perguntas, né? Eu perguntei: e o que você vai fazer a respeito? Qual é a sua iniciativa? Qual é a sua empresa? E fui fazendo perguntas, e esse aluno, às vezes, ele me cutuca e diz: cara, isso aqui que está acontecendo foi porque tu me fez aquela pergunta lá na orientação. Olha aí, ó. O mentor. Entendeu? Foi uma coisa muito bacana. A empresa está fazendo bastante sucesso, graças a Deus, né? Graças ao esforço desse menino. Teve outros casos aí que não é o mote aqui a gente ficar comentando, mas é preciso que quem vai dar a consultoria respeite a cultura instalada. E quando é que uma empresa tem cultura? Se e somente se ela tiver consistência. E só vai ter consistência se aquilo que ela escreve é aquilo que acontece no dia a dia. Eu me lembro numa época em que eu lecionava nessa mesma faculdade, eu lecionei a disciplina Visão Sistêmica. E na disciplina Visão Sistêmica a gente discutia um pouco sobre cultura da empresa, né? Aí eu fiz uma enquete lá com os meus alunos, o que é cultura organizacional? E aí diz que é isso, que é aquilo, e aí tem um arrazoado de discursos aí na internet, né? Mas a conclusão simples que coletivamente nós chegamos é o seguinte: cultura é o que acontece quando não tem ninguém supervisionando. Sim. Isso é cultura. E isso é consistência.
Porque você só pode ter um comportamento razoável quando ninguém está observando, se aquilo for consistente. Se ninguém está observando o cara fabricar o produto e ele fabrica de acordo com o processo, é porque aquilo ali é cultural. O procedimento que está escrito é aquilo que ele faz e pronto. Está tudo resolvido. Pode auditar meia-noite, pode auditar às 3 da madrugada, pode auditar às 8 da manhã, não tem problema. São 3 pessoas diferentes trabalhando em 3 turnos diferentes, mas elas vão estar reproduzindo aquilo que é a cultura da empresa. Então, os procedimentos, eles precisam de alguma forma traduzir a cultura da empresa. O que é ruim é quando a gente começa a inventar moda, né? Eu vou escrever um procedimento e aí eu penso no que seria o ideal. Aí eu escrevo o meu ideal e implanto aquele troço. Mas o João lá, que trabalha no turno B, que chegou às 5h30 da tarde, ele não sabe o que eu penso que é o meu ideal. Ele vai fazer daquele jeito que precisa ser feito. E se vier uma auditoria às 8 da noite? Vai pegar uma inconsistência, que é traduzida como não conformidade, né? Sim. Isso tem muito a ver com, né, o Falcone traz muito isso, né? A questão da gestão da rotina. Sim. Que é o desafio, é o dia a dia, né? Quando tá falando de consistência, tu tá falando de gestão da rotina. E o líder, muitas vezes, né, eu vi isso, me vejo nisso também, né? Ele vai muito pro macro, né? Pro estratégico, né? Ele já é líder por isso, né? Ele tem essa visão sistêmica, macro, mas o que dá resultado, né, falando da empresarialmente, é a gestão da rotina, é todo dia fazendo o que tem que ser feito, e no caso da consistência, né, e do mesmo jeito, sem inventar muita moda, né, como tu fala aí, né, do jeito gauchês aí. E o Falcone traz isso muito forte. E como é que é para ti, líder, hoje, trazer essa questão dessa gestão, né, que eu já estou vindo, vamos dizer assim, um patamar abaixo do que nós estamos conversando aqui, né? Já estou indo lá no como mesmo, né, do dia a dia, e fazer a gestão dessa rotina e manter essa consistência. Onde tu está trocando de pessoas, no operacional há muita troca de pessoas, né, no chão de fábrica. Cara, que é um desafio muito grande ele. Como é que é isso? Me conte. Veja, primeiro é importante separar dois momentos que acontecem simultaneamente na empresa. Um momento é a gestão da rotina, falando num português bem coloquial, é aquilo que paga o meu almoço. A rotina paga o meu almoço. A rotina é fazer o produto que eu estou entregando hoje para o mercado do jeito que ele precisa ser produzido para entregar no tempo certo, no custo certo e, acima de tudo, na qualidade certa. Isso é gerenciar a rotina. Mas, ao mesmo tempo, tem um universo quase que paralelo acontecendo nas organizações, que é o universo da inovação. Eu preciso pensar nesse produto amanhã, depois de amanhã, no próximo ano. E eu não posso confundir as duas coisas. Eu tenho que manter um pé, ou melhor, eu preciso manter os olhos no futuro, que é o que vai me trazer realmente a inovação, buscar, pesquisar, testar em laboratório, prototipar, usar de todas as ferramentas que a gente tem disponível aí na engenharia para que isso se materialize e, ao mesmo tempo, deixar os pés no presente e fazer uma boa gestão da rotina. Essa talvez seja um tema de maior dificuldade para a liderança, porque as pessoas, nós vivemos uma sociedade bastante imediatista. Então a tendência é pensar o seguinte: cara, por que eu vou gastar tempo com a rotina se o meu negócio é inovação? Calma, as duas coisas precisam acontecer em paralelo, né? Eu preciso ter um pé no presente e os olhos no futuro. Do contrário, as coisas não vão acontecer no médio prazo. Que dica incrível, viu, Derli? Eu muitas vezes me vi dentro da minha empresa, né, da indústria, no caso lá em Rondônia, com a madeira, muito dentro disso. Uma empresa muito voltada para cima, mas
trazendo a rotina no dia a dia com os programas de qualidade e a dificuldade e a energia que isso exige do líder, né? E eu acho que tu trouxe isso com mais leveza. É muito, muito legal mesmo. Eu queria abrir aqui para as perguntas, né? O Samuel Ferrari está aqui com a gente. Tem outra Ferrari aqui, que é a Rubia. Isso. Ferrari também. O Maurício entrou aqui com a gente, Monteiro, Anderson Rodrigues. Tem um pessoal legal aqui, cara, com a gente. Pessoal, perguntas é agora. Aproveitar aí o Derli, a Kelly falou aqui com a gente. A confiança da equipe, ela é uma afirmação dela, né? A confiança da equipe em seu líder é reflexo das suas atitudes. Né? A Andressa está aqui com a gente. Rosicler está aqui com a gente. A Daiane Ferrari também. Ferrari tem bastante aqui. Eu acho que tem um combinado aqui com o pessoal. Ana Cristina, pessoal, perguntas. Vamos aproveitar, falar sobre liderança, falar sobre processo, falar sobre a vida do Derli. Vamos falar agora aqui da vida dele, né? Rúbia, sim, sou a Rúbia Zorzo. Seja bem-vinda aqui, Rúbia. Andressa aqui mandando tchau, batendo uma palminha pra gente. Pessoal, perguntas. Derli, quando a gente leva isso pra vida, né, ser líder de si próprio, né? Existe muito dessas frases prontas, mas que existe uma força, né? E ter essa constância, né? Uma pergunta aqui, Pedrotti, como você enxerga o perfil do líder para os próximos anos? Vamos aproveitar isso. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas vou guardar ela e eu quero mais aproveitar o espaço com o pessoal aqui para a gente interagir com eles. É para eles essa live, né, Derli? Embora eu estou levando um monte de coisa de bônus aqui. Então, você sabe que tem muita discussão aí, principalmente em função do Covid, do novo normal e por aí vai. Desde os primórdios, alguns papéis do líder e evidentemente que em função do público, em função dos seus liderados, existem adaptações que precisam ser feitas, mas desde sempre o principal papel do líder, e vai continuar para os próximos anos, é publicar qual é a missão da sua equipe, publicar e exercer, né, quais são os valores que norteiam aquela equipe, apontar o norte para aquela equipe. E eu gosto de fazer uma associação. Antes você deixou uma deixa aí e eu acabei perdendo, né? Sobre o microgerenciamento, o macrogerenciamento e quando isso se aplica, né? Eu acredito muito na teoria da liderança situacional. O que significa dizer isso? As nossas organizações, elas são cada vez mais organismos vivos. Hoje as pessoas que estão comigo hoje, talvez daqui 6 meses 50% não estejam, porque foram para outros desafios, foram fazer um intercâmbio, N razões. E as pessoas que vão entrar têm níveis de conhecimento e entendimento dos assuntos diferentes das que estavam. Eu não posso tratar os entrantes do jeito que eu tratava aquelas pessoas que estavam saindo. Então, de um modo geral, é papel importantíssimo do líder mapear sua equipe e entender os diferentes níveis de senioridade que existem dentro da sua equipe. Então, para um sujeito, eu vou fazer um approach em termos de liderança, vou fazer um gerenciamento muito mais macro, dentro da rotina dele, mas de uma forma muito mais macro, porque eu entendo que ele é mais sênior, eu entendo que ele tem muito mais discernimento e que ele tem uma forma de fazer. Possivelmente eu vou ter que fazer um gerenciamento um pouco mais próximo de micro. Isso não me torna um líder cobrador. E também não me torna um líder displicente com o outro caso. Sim. É só uma liderança situacional. Eu vou mudar um pouquinho o meu perfil, o meu approach, dependendo de quem eu estou liderando naquela circunstância e naquele momento. Se a pessoa assumiu agora uma nova função,
ele está num nível... Eu preciso apoiar aquelas decisões, eu preciso, de alguma forma, monitorar. Né? Eu falei há poucos dias com um liderado meu e que ascendeu uma posição bem nova. Eu falei assim, cara, você é o dono desse território. Então, eu não vou desfazer as tuas decisões. Eu só não vou deixar você fazer nenhuma cagada. Você pode ficar bem tranquilo. Eu não quero gerenciar a tua rotina porque ela é tua. Você precisa gerenciar, eu falei para ele. Mas eu vou monitorar você na distância que eu julgar adequada para que você não faça cagada, para que você possa calcificar a tua trajetória enquanto líder. Isso é importante porque ele ouviu e ele se sentiu seguro. Ele sabia Sim. que ele podia tomar decisões sem me consultar. Ele podia decidir me copiar no e-mail. Se ele decidisse me copiar no e-mail e aquela decisão não é adequada, eu vou chamar ele por canto. Cara, aqui poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Então, o micro ou macro gerenciamento vai depender de quem você está liderando naquele momento. Então, para mim, o líder do futuro vai ser o líder que continua apontando o valor, que continua indicando onde é que é o norte, continua dando exemplo, são 3 características fundamentais, e que consegue se adaptar ao material humano que ele tem à disposição, ao talento que ele tem à disposição. Então, aquele cara que está voando, cara, o que você tem que fazer com um cara que é talentoso? É só ajudar ele a abastecer o tanque de combustível, porque ele vai levantar voo. Agora, aquele cara que está um pouquinho perdido, você precisa ensinar para ele onde é que é a pista, para que ele possa amanhã ou depois decolar o seu próprio voo. Eu digo, às vezes, o pessoal faz essas indagações, e principalmente com essa questão da pandemia, né? Que as pessoas, agora o mundo aprendeu, vai ser mais humano, isso e aquilo. Eu, assim, para mim, vai estar do mesmo jeito que era. O homem evoluiu do jeito que evoluiu até aqui. Isso traz lições, sim. Mas, por exemplo, liderança, o novo líder vai ser o mesmo que Aristóteles falava. Né? E é o que tu acabou de falar. É uma pessoa que sabe para onde que vai, tem propósito. E aquela palavra, né, que nós trabalhamos muito na mentoria, que daí eu trago complementando o que tu trouxe sobre a consistência, né, e a constância, né, o apoio, né, o líder, o apoiador, né, é o que tu acabou de falar. E daí nós vamos entrar num outro conceito que hoje se fala muito, que daí, né, o pessoal arranja novos rótulos, que é a humanização, que é tratar as pessoas dentro da sua humanidade, dentro do seu ser, dos seus limites, né? Poxa, vamos ver o que que tem mais aqui, né? A Ana falando aqui, o líder precisa muito do autoconhecimento para auxiliar a equipe. Aqui né? Muito bom, visão de um líder humano. A Rúbia, né? Passou aqui pra gente. A Gisele Castro está aqui, da JagSol, pessoal que instala placa solar lá em Rondônia, região norte lá. Pessoal incrível, abraço aí, Gisele. Ela escreveu show com a tua fala aí. O Marco mandou, que aula é essa? Uma pergunta aqui da Josi Guedes. E a mudança da cultura com esse sistema home office? Olha aí, ó. Mudou a cultura? Como é que esse, no momento, relacionando home office e cultura? A pergunta é, a cultura depende do local? Se a cultura depende do local, a gente precisa refletir se a gente realmente tinha uma cultura. Porque o fato de eu estar trabalhando num... Eu posso falar porque eu tenho um escritório aqui na planta de Caxias do Sul e tenho um escritório na planta de Diadema e tenho um escritório no corporativo em São Paulo, por exemplo, né? Que são escritórios realmente estabelecidos, né? Nos demais sites, normalmente eu uso uma sala de passagem que a gente chama. A cultura minha não muda se eu estou atendendo em home office, na minha casa, aqui em Caxias, se eu estou no meu escritório na planta de Caxias do Sul, se eu estou no meu escritório em Diadema, ou se eu estou no meu escritório corporativo. E não deve mudar, porque a cultura está muito ligada com aquilo que a empresa defende como seus valores. E os valores não mudam porque eu mudei o local de trabalho. Porque seria a mesma coisa que dizer que eu transferi uma fábrica da cidade A para a cidade B e aí eu tenho que mudar a cultura. Não, a cultura da empresa não precisa mudar.
Olha que legal. Bom, vamos ver o que a gente tem mais aqui. A Kelly. Ela estava também fazendo uma afirmação aqui. É sempre um aprendizado ouvir as percepções deste grande líder. Aí a Kelly, quem sabe onde está, sabe orientar. Ana Cristina. Ana Cristina também. O líder precisa muito de autoconhecimento. Tá, ela já tinha comentado isso aqui. Ok, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Uma do Anderson. Qual a principal característica de um líder, né? A gente conversou, né, sobre essa questão né, das três, né, que eu trouxe mais o apoio, mas fica aberto aí, tu destaca mais uma característica para teu ponto de vista é forte para o líder ter resultado? Eu diria que essas três são as principais. Eu vejo no mercado muito se falar assim de liderança por resultado. É comum, né? Se você olhar no currículo de 50% ou 60% para tirar por baixo, assim, né? Das pessoas que aparecem candidato a qualquer vaga, elas dizem, sou um líder focado em resultado. Mas o que é isso? O que é ser focado em resultado? É ter uma planilha Excel com 20, 30, 40 indicadores, criar KPIs, que é a mesma coisa que indicadores. Para mim, os resultados, eles vêm das pessoas. Então, para mim, um líder que é focado em resultado, na realidade, o resultado é uma consequência. Ele é focado no desenvolvimento das pessoas, para que aquelas pessoas possam gerar o resultado que ele precisa. É mais simples eu sentar na minha mesa e ligar para alguém e dizer, escuta, por que não aconteceu o indicador X de acordo com a meta? Ou ligar para outro e dizer, por que nós estamos abaixo desse indicador e por aí vai? É mais fácil, com certeza. E dá a falsa impressão de que a gente é focado em resultado, porque afinal de contas eu estou cobrando um resultado, né? Mas a geração de resultado de verdade dá mais trabalho, porque eu vou chegar com um cara, com uma outra abordagem e dizer, escuta, o que aconteceu porque nós não atingimos? Como eu posso te ajudar? E aí entra aquilo que você falou do apoio, né? Nossa, Como eu fechou. posso te ajudar, cara? É exatamente Porque o isso aí. resultado é nosso. Não é meu, não é teu, é nosso. E é para a empresa. E quem vai entregar lá na diretoria é o líder, né? Daí eu vou contribuir um pouquinho com um vídeo do professor Marins. Poxa, faz tempo aí isso, hein? Que eu vi a primeira vez quando ele fala delegue não abdique. É um vídeo incrível que, né, professor Marins procurar no YouTube. A diferença disso, né, de delegar e não abdicar, ou seja, a responsabilidade continua sendo do líder da execução. Ele está delegando, ele está solicitando que seja executado, mas ele tem o papel, então ele não pode abdicar. Ó, façam isso, final do mês eu vou ver o relatório, que é o que tu acabou de falar, e que existe muito, né? Focado em É. resultado e essas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Maurício, um bom líder direciona de forma suave sua equipe, facilitando a operação e auxiliando quando necessário. Tem uma pergunta no Facebook aí, Murilo? Manda para nós aí. Samuel Menos. Daily, nesse chamado de novo normal nos dias de hoje, você acha que as empresas, em função dos desafios apresentados, estão construindo uma nova base com mais firmeza e consistência para o futuro? Tu conseguiu escutar aí, não? Consegui. Olha, a nossa equipe aqui é show de bola, A meu. equipe técnica é boa, né? Não, nada como ter uma equipe. Isso é fundamental, né? Eu sou A muito... gente tá. É que ele consegue fazer aqui no Facebook, entendeu? A gente tá trabalhando Sim. nos dois. A maioria é só Instagram. Nós aqui já conseguimos achar o caminho. O Murilo aqui é o cara. Se tu vê ele de cabelo branco igual eu, buscando ele. Mas vamos lá. Show. Vamos lá. É bacana porque tem se falado bastante desse novo normal e honestamente, para mim, não existe isso, tá? A gente, na minha percepção, a gente fala do novo normal porque é uma evolução necessária que aconteceu num espaço de tempo mais curto.
Mas se você for ver, a humanidade tem evoluído ao longo do tempo sem chamar isso de novo normal, né? Nós andávamos, não tínhamos a roda, inventamos a roda e por aí foi, né? Não tínhamos o motor a vapor. Ou seja, como as mudanças elas foram acontecendo num delta T, ou numa variação de tempo muito longa, nunca se falou em novo normal, né? As empresas foram se adequando lentamente. Agora, para a maioria das empresas, o delta T ficou mais curtinho. Então, a maioria das empresas está dizendo, pá, e esse novo normal? Mas você fala com uma empresa de informática, por exemplo, fala com a Dell. Cara, a Dell, a vida de um produto da Dell é 6 meses. Então, para eles não existe novo normal. Para empresas de tecnologia, praticamente não existe novo normal, porque eles estão sempre tendo que lançar produtos. O lead time deles é mais curto. E para eles, essa variação de tempo que aconteceu em função da pandemia não faz diferença porque está no DNA, está no sangue. Então, de fato, as empresas só vão se adaptar a algumas coisas que vão ser diferentes. Por exemplo, preciso ter, vamos falar um pouquinho do eixo São Paulo, mas vale para qualquer região do Brasil, né? Eu preciso ter um escritório corporativo enorme, ou eu posso ter metade daquele escritório, né, com a mesma qualidade de atendimento ao meu cliente. Eu conversei há pouco tempo atrás com um amigo meu, consultor, de uma consultoria bem renomada, ele disse, Aderli, eu percebi, essa crise me fez perceber que eu estava pagando pelo dobro de metros quadrados o que eu preciso pagar para ter o mesmo atendimento dos meus clientes. Sim. Então, talvez essa crise só nos fez perceber coisas ou fez com que a gente agisse de forma mais rápida ou percebesse de forma um pouquinho mais rápida aquilo que o tempo ia nos ensinar. Eu não tenho dúvida que sem a Covid, daqui 3, 4, 5 anos, não sei, ou 2 anos talvez, a gente estaria num regime de home office. Porque isso é intrínseco das metrópoles. As pessoas em São Paulo perdem 2 horas para chegar no escritório, mais 2 horas para voltar para casa. 4 horas de um dia de 8 horas. Ou seja, elas têm uma jornada de 12 horas, das quais 1/3 é posto fora. Então, é patente, é notório que um dia isso ia chegar. O Covid fez foi abreviar. Exatamente. Então, não é exatamente um novo normal. O que existe de novo é que a gente encurtou esse tempo para se adaptar. E para se preocupar com coisas como a saúde das pessoas, por exemplo. Por que hoje a gente precisa se preocupar em ter álcool gel, em ter N instruções de higiene que poderiam ser aplicáveis independente de você ter um problema específico, que é o que nós estamos enfrentando. Exatamente, que outros vírus existem, né? Sim. E são fatais. H1N1 está aí. Esse ano eu não me vacinei, porque não existe vacina de H1N1 para esse ano. Que veio para o setor público, não deu para quem precisava. Eu sou um pouquinho mais novo, né, dos que precisavam. Olha só, então eu estou vulnerável para H1N1. Então eu tenho que me cuidar não só do Covid. E as pessoas, né, não percebem isso. Inclusive a Dani está aqui. Eu vou comentar do Samuel, né, que ele fez uma live e ele falou uma frase de uma forma espontânea assim: Edmilson, esse ano nós vimos decolar e tivemos que aprender a lavar as mãos. Isso, né, toda live tem uma frase forte, né, e essas que vão ter várias, mas ele caramba, e não é uma analogia, é uma verdade. Né? Nós tínhamos uma grande oportunidade de crescimento. Vamos lá, mais perguntas. Murilo, alguma aí no Facebook? Nós temos 5 minutos só. A Josi Guedes agradecendo aqui. A Camila entrou aqui com a gente. A Jennifer entrou aqui com a gente. A Neide. A Ana Cristina afirmou aqui na equipe: quer e precisa pertencer. Aí nós vamos um pouquinho lá na questão sistêmica, né? E eu trago mais uma ainda: o cliente também quer pertencer à empresa. Né, Derli? A gente fez um trabalho
lá em Caxias com teus diretores, e onde eu apliquei um exercício sistêmico, né, onde para aumentar essa percepção que o cliente tem que estar também envolvido dentro desse contexto. Senão perde o sentido, né? Com certeza, com certeza. Fábio Freitas, Derli, sempre com colocações excelentes e ponderadas, sempre agrego conhecimento nas lives de vocês. O Fábio Freitas. Rafael Teló, você aqui é um primo. A medicina abriu a cabeça, por exemplo, com as teleconsultas. É verdade. Hoje eu estou fazendo um tratamento na área uma nutróloga lá de Rondônia, de onde eu vim. E incrível o resultado, Derli, já deixei 2 medicamentos para trás, que eu já tomava há 5 anos. Na primeira semana, Derli, depois nós conversamos sobre isso. Bacana, bacana, excelente. Acho que tem mais uma aqui, a Rúbia, né? A pandemia nos trouxe muitas coisas boas também. 3 minutos? Trouxe muitas coisas boas também. Empresas e empresários tiveram que se reinventar. O líder soube conduzir perfeitamente. Parabéns. Olha que legal. Ô, Edmilson, enquanto que as perguntas não chegam, e aproveitando os 3 minutinhos que a gente tem, e aproveitando o fato de que no domingo passado nós comemoramos o Dia dos Pais, eu queria só fazer um gancho, né? O pai, a rigor, é o primeiro líder que a gente conhece. Nós, pais, estamos praticando consistência, né? Aos olhos dos nossos filhos, nós estamos sendo consistentes e estamos demonstrando para eles constância, ou seja, veja a responsabilidade que um pai tem, porque é o primeiro líder que um filho visualiza. Eu já estou de olho no Murilo aqui, porque ele deve estar pensando na resposta, viu? Murilo não responde no ar. Caramba, que legal isso aí. Acho que está fechando com chave de ouro aqui, viu, Derli? Me deixa no processo de introspectivo. E o pessoal, o que o pessoal... Né? Pode continuar, Luiz, ou Derli. O que o pessoal acha dessa colocação aí, a gente terminando a nossa live? Daí, pessoal, como é que tá? Bem colocado. O pai é o nosso primeiro líder, né? A Pri Melo. Murilo, quanto tempo nós temos aí, Murilo? Eu queria que nós tivéssemos 2 horas a mais aqui. Nós temos menos de 2 minutos. Pai é o primeiro líder. Legal. A Ana Cristina deve estar tomando um vinho lá, que ela mandou uma tacinha de vinho junto aqui. Vamos brindar isso aí. Chave de ouro mesmo, a Gisele. Oi, Gisele, que bom te ver aqui. Venha mais. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos sempre lives incríveis aqui. E hoje, mais do que nunca. Rosinete, mãe é a primeira líder. Rosinete é minha irmã. Eu já sei, essa briga aqui já vai longe. Derli, está aberto para ti aí, Derli, fazer as considerações. Bom, estamos finalizando. Primeiro, claro, agradecer a oportunidade, Edmilson. É sempre bom te encontrar, dentro ou fora das lives. A gente já vem trabalhando aí há bastante tempo. A Brasil Mentoria é uma empresa muito... Não é merchandising, é um depoimento espontâneo, né? Uma empresa absolutamente séria e que eu totalmente avalizo. Tanto é que muitas das pessoas da Alegrã já tiveram contato contigo, porque eu realmente deposito muita confiança no teu trabalho. E esses espaços que tu cria nas lives, com temas absolutamente diversos, né, um do outro, são extremamente importantes, porque isso vai permitindo, né, reflexão nossa e permitindo que as pessoas interagem, discutem, perguntam. Nós estamos num processo de aprendizado constante. A cada pergunta que foi feita, ela com certeza ela disparou aqui um mecanismo de reflexão. Vai terminar a live, eu vou dormir com essa pergunta, né, tentando enxergar um outro polo da verdade, porque eu falei aquilo que estava no meu filtro naquele momento, mas com certeza o meu processo cognitivo vai me fazer refletir sobre aquilo que foi perguntado, sobre aquilo que foi falado e por aí vai. Então, parabéns. Eu não sei se eu vou dormir depois dessa última que tu fez aí, eu vou ter que conversar com
o Vitor, o Murilo, ver como é que está essa questão da nossa constância como pai, né? A gente reflete muito o mundo lá fora, né?